A paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês nessa tarde. E a palavra para a meditação é 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Vou repetir novamente. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Amém? Que essa palavra possa te trazer encorajamento nessa tarde. Que essa palavra possa te trazer fortalecimento. Amém? Que diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. É uma palavra maravilhosa para o nosso coração, que fala aqui sobre um dos guerreiros, né? Sobre uns daqueles valentes de Davi, né? Que falando sobre Samar. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor me levou quando Paulo vai questionar ali Deus pelo espinho que ele tinha ali na carne. Ele pedia para Deus tirar aquele espinho. A Bíblia não nos relata se esse espinho era um espírito, se era literalmente um espinho, né? A Bíblia só diz que era um espinho na carne. Então nós não vamos falar nada além daquilo que a Bíblia vem nos relatar. E Paulo pede ali para o Senhor tirar aquele espinho, né, da carne dele. E ao invés do Senhor dizer, não, Paulo, eu vou te tirar esse espinho da sua carne, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que resposta, irmãos. Enquanto Paulo estava ali pedindo para Deus tirar aquele espinho, Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que Deus está querendo falar para mim e para você nessa tarde, né? Como assim que Deus está falando que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Trazendo para a minha vida, irmãos, eu entendo que quando eu não tenho o poder de Deus, realmente eu sou uma pessoa fraca. Eu não posso fazer nada, eu não consigo nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus está em mim, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Então nós podemos até ser fracos, mas quando o poder de Deus está em nós, nós somos fortes, nós somos fortalecidos. E quando eu li essa história de Samar, talvez quando a gente lê, a gente pensa assim, poxa, mas Samar, sei lá, arriscar a sua vida por causa de um campo de lentilha? Por que ele não fez como o resto dos israelitas, não fugiu, era apenas um campo de lentilha? E o que Deus está falando no meu coração? Que muitos, irmãos, muitos têm pensado assim. É apenas minha família. Ah, não quer, tudo bem. É apenas um emprego, né? E Deus está falando hoje que nós devemos lutar por aquilo que nos pertence. Tudo que Deus nos deu, Satanás não pode tragar, ele não pode tirar das nossas vidas. Os planos de Deus não podem ser frustrados nas nossas vidas. Talvez muito pensa por que Samar não fugiu e largou aquele campo de lentilha. Samar sabia da importância daquela plantação. Samar também estava cansado dos filisteus, tá todo o tempo ali perturbando Israel. Os filisteus vinham afrontando Israel, e quando ele planta aquele campo de lentilha, que os filisteus vêm para tomar aquele campo, aquela plantação, a palavra de Deus diz que muitos israelitas fugiu, mas Samar se colocou de pé. Deus está falando para mim e para você nessa tarde, se coloque de pé pela sua família, se coloque de pé pelo seu emprego, se coloque de pé pela sua saúde, pela nação, por aquilo que está pelo desejo que está no seu coração. Nós temos que nos colocar de pé. Para muitos, aquele campo de lentilha não tinha valor. Mas para Samar tinha valor. Ele estava cansado de ver ali os filisteus afrontando os israelitas. E ele falou, preciso me colocar de pé. E Deus está nos chamando para colocar de pé como um soldado, como Samar. Samaria poucas vezes ali, não é nem lembrado na Bíblia. Mas se o Senhor nos deixou essa palavra nessa tarde, é porque Ele quer que eu e você sejamos como Samar. Nós precisamos ficar de pé. Samar pegou a sua espada ali para lutar com os filisteus.
Nós não precisamos pegar a espada literalmente falando, mas nós temos a espada que é a palavra de Deus para derrotar qualquer filisteu de nossas vidas. Samar agiu certo ali quando ele se pôs de pé para defender aquilo que ele acreditava. E a palavra de Deus diz ali que havia uma multidão vindo para guerrear contra Israel. Era uma multidão, era muita gente que vinha para tomar aquele campo, para afrontar Israel. A palavra de Deus diz que muitos israelitas fugiu com medo, mas Samar se colocou de pé. Muitas vezes na nossa vida, irmão, nós olhamos para o problema e nós achamos que o nosso problema é tão grande, tão grande, tão grande, mas eu venho te falar nessa tarde que nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Nós temos que ser como Samar, nos colocar de pé na presença do Senhor. Aquela multidão que Samar via ali vindo contra Israel, para Samar é como se fosse uma pessoa. Enquanto muitos israelitas viam uma multidão de filisteus, Samar viu como se fosse uma pessoa. Era uma pessoa? Não, não era uma pessoa, era muita gente. Mas quando nós olhamos com esses olhos carnal, a nossa força é pouca. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, com os olhos que vêm de Deus, a multidão é como se fosse uma pessoa em nossas vidas. Então o Senhor está falando para mim e para você. Ele envia anjos para guerrear contra essa multidão que está vindo em prol da sua vida. Enquanto o exército dos filisteus era grande, o exército do Senhor era muito maior em favor da vida de Samar. Então, o que Deus está falando para você, não olhe o exército como se fosse milhares e milhares de pessoas. Olhe o exército como se ela fosse uma pessoa. E Deus, que é poderoso, vai te ajudar a derrubar esse exército em nome de Jesus. Porque ele não pode permanecer de pé para te derrubar, para derrubar a sua casa. Deus está falando, apenas ore, busque a minha face, coloque de pé, use a espada, que é a palavra de Deus, e o resto tudo ele fará. Quando ali o povo veio para guerrear contra Josafá, Josafá temeu aquele povo. E Deus diz para Josafá, não tema, Josafá. A peleja não é sua, essa peleja é minha.